Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. Todos acordamos pela manhã em busca do melhor. Quem não quer o sucesso? O bovinocultor de corte não é diferente. Então, que tal uma lavoura de carne? Aquela com eficiência e lucratividade lá em cima. Para explicar o que é esse novo conceito, nosso convidado de hoje é Armindo Bart Neto, gerente técnico do Serviço de Inteligência em Agronegócios, CIA Brasil. Seja bem-vindo, Armindo. Tudo bom, Evaristo? Como vai? Satisfação enorme estar com vocês aqui, poder falar um pouquinho do que a gente tanto gosta, que é da pecuária mais produtiva, mais lucrativa e que gere mais resultados. Então, o que é uma lavoura de carne? Sim, a lavoura de carne, na verdade, é uma analogia à lavoura de grãos, porque a lavoura de grãos, a gente sabe que para ela produzir, aí a soja, o milho, o arroz, para ela produzir, ela precisa de uma série de tecnologias e processos que vão desde do uso de insumos, variedades melhoradas, as operações em dia, uso de calendários, né, para as operações acontecerem naquele período, existe data e hora para as coisas acontecerem. Então, as lavouras, para produzir, ela tem uma série de processos que necessitam ser bem realizados para que a gente consiga ter altas produtividades e, consequentemente, depois de uma boa comercialização, uma alta rentabilidade. E a pecuária, a gente usou essa analogia, né, para trazer para a pecuária, porque a gente sabe que a pecuária também, quando tocada, usando as tecnologias certas, usando esses mesmos processos aí que a agricultura faz tão bem, ela também consegue trazer excelentes resultados, né, para a produção da bovinocultura de corte, especificamente. A gente já sabe que a nossa pecuária, da maneira com que ela vem sendo conduzida, a gente tem alcançado índices muito baixos, são índices para usar uma palavra leve, assim, são índices bastante modestos, para não dizer outra coisa, que está na casa dos 120, 130 quilos de peso vivo por hectare ano, mas quando tocado com as tecnologias corretas, usando todos esses processos e muitas das coisas que a agricultura traz, a gente consegue atingir 400, 500, 600, 700, 1.000 quilos de peso vivo por hectare, quase que multiplicar por 10 a produtividade média que a gente tem. Já existe tecnologia para isso, e existem vários casos de produtores que vêm colocando em prática e alcançando aí esses resultados possíveis para a pecuária. Me diz uma coisa, em um país continental como a nossa, já ouviu essa frase várias vezes, né? Como que se leva esse conceito a ferro e fogo para ele funcionar, esse conceito de lavoura de carne? Sim, a lavoura de carne, a gente construiu esse conceito e no processo, né, a gente faz parte de uma consultoria, a CIA Brasil é uma consultoria, e a gente vem desde 2010 tendo uma atuação direta com produtores rurais e levando essa mensagem da intensificação da pecuária de uma maneira sustentável. E durante esses anos de trabalho, a gente viu que esse conceito da lavoura de carne, para ele funcionar, existem 7 pilares que nós selecionamos que eles colocados em prática, a gente pode executar isso desde aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou situado, na fronteira com o Uruguai, por exemplo, até a pecuária sendo feita no Pará. Aplicando esses 7 pilares da lavoura de carne, a gente consegue excelentes resultados. E aí, para falar um pouco desses pilares da lavoura de carne, esses 7 pilares que nós colocamos, ele envolve principalmente ter um modelo de negócio ajustado. Então, se a pessoa trabalha, se o produtor, né, trabalha com cria, ele é um produtor de bezerro, e esse é o negócio dele, ou se ele faz uma recria e terminação, ele compra bezerros e vende animais para o abate, esse é o modelo de negócio que ele não pode fazer, é pular de galho em galho. O outro pilar, o segundo pilar, é o farm design, que nada mais é do que o arranjo do uso das áreas para que a gente tenha pasto disponível, sempre que possível, né, o ano todo, pasto verde para esses animais, a gente tem uma boa oferta de comida, e comida a pasto é uma comida barata, isso confere depois uma alta rentabilidade, e a gente tem que ter um planejamento para isso, escolhendo as variedades certas, fazendo o manejo correto das operações, para que a gente consiga, né, ter essa oferta de comida ao longo do ano. Depois disso vem o terceiro pilar, que é a fertilidade de solos, para que a gente tenha boas pastagens produzindo, aguentando uma boa carga. É preciso investir nos solos para que ele dê condições para as pastagens que venham, elas possam crescer e aguentar uma alta lotação. Depois disso, o quarto pilar é o plantio direto na palha. Isso a gente vê muito na agricultura, mas na pecuária ainda ele é pouco utilizado, o plantio direto para a gente proteger esse solo, resistir às secas, melhorar, né, a nossa qualidade
dos solos, é importante a gente incrementar a matéria orgânica e não remover esses solos, por isso o plantio direto é muito bom. E o quinto pilar é a excelência no manejo das pastagens. Mais importante do que produzir, a gente tem que colher bem esse pasto, então tem que ajustar bem a carga, ter metas de manejo para que esse pasto produzido, essa comida barata, ele possa ser convertido em produto animal, então passa por esse pilar. E os dois últimos estão envolvidos, né, questões ligadas à gestão. O sexto pilar é a gestão de pessoas, que não adianta a gente organizar tudo isso e não ter pessoas que executem o trabalho, então é fundamental que a gente tenha uma boa gestão de equipe para que a melhor técnica ela seja executada, e depois disso a gestão de indicadores, e aí a gente fala talvez no pilar mais difícil dentro desses todos da lavoura de carne, que a pecuária trabalha muito pouco, que é a gente medir exatamente o que está acontecendo, tanto a parte técnica, indicadores técnicos para a gente ter, saber se está fazendo bem o dever de casa ou não, e também indicadores financeiros, para saber se o meu negócio está tendo uma boa rentabilidade, está tendo um bom faturamento, e como é que eu organizo assim, em relação a custos de produção. Trabalhando esses 7 pilares, não interessa onde eu esteja dentro desse país continental como é o nosso Brasil, a gente consegue sim ter bons resultados. Quando você fala assim, me parece o modelo perfeito, né? Mas nós temos problemas aí diversos nesse meio do caminho. Mas parece que, de qualquer forma, quando você fala de pecuária, você está falando de uma atividade completamente sustentável, né? Sob todos os pontos de vista, ambiental, socialmente e economicamente. É isso? Exato, exatamente. A gente conduzindo bem, né, essas tecnologias da pecuária, a pecuária ela entrega isso, né, toda essa questão de sustentabilidade, não só a parte da sustentabilidade de produção que não agrida o meio ambiente, né, a gente sabe que a pecuária, quando bem conduzida, principalmente com um bom manejo de pastagens, que esse animal tem um bom desempenho ao longo da vida dele, a gente tem uma menor emissão de metano por unidade produzida, e somada a isso, com boas pastagens, a gente tem a captura desse CO2 do gás metano, né, colocado dentro do solo. Então o balanço de emissão de gás de efeito estufa, que é tanto falado e colocado a culpa na pecuária, ele é negativo, ou seja, a gente mais sequestra esses gases poluentes do que emite. Então esse é um ponto mais ligado à sustentabilidade ambiental. E quando a gente vai para a sustentabilidade financeira, ele segue na mesma linha, porque ligando esses pontos, ou executando todos esses pontos da lavoura de carne, a gente tem uma pecuária mais produtiva, a gente trabalha com uma alta taxa de lotação, um alto ganho médio diário, e isso confere uma alta produtividade. E como a gente trabalha com um custo bastante baixo, né, que a base da alimentação ela vem das pastagens, não que a gente não vai usar suplementação, a gente usa também, mas de maneira bem estratégica, né? Então a gente tem uma base alimentar que ela é barata, e isso confere com a alta produtividade, um baixo custo de produção, uma boa margem de lucro. E num cenário como esse que a gente está passando da pecuária, né, que essa crise de preços todos, apesar da recuperação nos últimos meses, a gente teve uma queda bastante acentuada, é fundamental que a gente trabalhe bem dentro de casa para que o negócio seja sustentável. Nos momentos de alta, a gente ganhe bastante dinheiro, gere caixa, e nos momentos de baixa, a gente consiga preservar as nossas margens e consiga aí ter essa excelência na sustentabilidade, tanto do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social e também financeiro. Quando você começou a falar dos alicerces, você falou que quase assim uma coisa de cada macaco no seu galho. Mas tem pecuaristas que têm um sistema bastante verticalizado, né? Ele faz a operação de cria, de recria, engorda, e às vezes faz só confinamento, que é uma especialização, né? Esses alicerces servem inclusive para esse que tem uma pecuária mais vertical? Sim, sem dúvida nenhuma. Na verdade, esses alicerces, eles são para a pecuária mais vertical. Eles são a base para que a gente tenha uma pecuária bem verticalizada. O que a gente mais vê a campo, né? E por que a gente selecionou esses 7 pilares? A gente vê que os produtores, de maneira geral, eles vêm se intensificando. A gente vê, é notório isso, a adoção de tecnologias, e isso vem aumentando a produtividade. Mas a gente não vê assim uma massificação do uso dessas tecnologias. E o pior de tudo, a gente vê que muitos produtores eles resolvem adotar essas tecnologias, mas ela tem um impacto pequeno na propriedade. Por quê? Porque elas não trabalham o todo. As tecnologias, às vezes,
produtor resolve adotar uma IATF, por exemplo. Ele coloca a IATF, mas falta alimentação para os animais. E aí o resultado da IATF ele não é tão bom assim. E o produtor desanima, acha que a culpa é da tecnologia e passa a não adotar, ou usa em uma menor proporção. E, na verdade, o problema estava na disponibilidade de comida para esses animais, para essa tecnologia poder funcionar. Então, a gente vê que muitas vezes as tecnologias elas não são amarradas dentro da propriedade e os resultados não são tão bons, o impacto também não é da maneira como a gente espera. E para que a gente tenha uma pecuária que produza resultados, por isso que é importante a gente trabalhar bem o todo da propriedade, entender o sistema de produção e adotar esses 7 pilares para que a gente tenha resultados bem expressivos, né, dentro da porteira. E passa para a gente ter uma pecuária bem vertical que a gente execute todos esses trabalhos. Então, os produtores que querem verticalizar ou já fazem a verticalização, eles ficam muito mais amparados se eles olharem que estiverem cumprindo esses 7 pilares. Não cumprindo um deles, é provável que o seu sistema ainda tenha pontos a ser ajustados, e colocando esse ponto, né, arrumando esse ponto, com certeza a pecuária vai ser ainda melhor. Quando a gente fala em sistemas de confinamento, por exemplo, vai dizer assim, mas ali tem excelência no manejo das pastagens e o confinamento não encaixaria nisso. Depende. Se a gente tem um sistema de cria, de recria, né, que ele depois vai para um confinamento, a gente pode ter essa recria mais a pasto, com um ganho bastante acelerado, esse animal entra mais pesado no confinamento e depois disso fica menos tempo, né? E é um sistema muito mais saudável, pensando do ponto de vista financeiro, o animal fica pouco tempo. E quando a gente fala de sistemas exclusivos confinados, a excelência do manejo das pastagens talvez ela não entre, mas entre, por exemplo, um bom plano de rotação de culturas, para que a gente consiga produzir bem o alimento dentro da propriedade e não tenha, por exemplo, gaps, né, na questão de produção, porque silagem tem uma extração muito grande de nutrientes e silagem em cima de silagem, a gente tem uma tendência de um empobrecimento desse solo. Então, passa por esses pilares também, o plantio direto, como esses tantos outros aí, que são importantes mesmo para um sistema confinado. Integração lavoura-pecuária-floresta é bem-vindo nesse modelo? Sem dúvida nenhuma, a gente, na verdade, fala assim que a integração lavoura-pecuária, para funcionar de verdade, ela precisa incorporar esse conceito, esses 7 pilares da lavoura de carne, para que essa pecuária dentro do negócio ela seja produtiva também e ela possa entregar resultados tão bons quanto a lavoura normalmente entrega e até mesmo beneficiar as lavouras que vêm na frente. A gente vê muito que às vezes os produtores têm um pouco de preconceito, que a pecuária ela vai prejudicar, por exemplo, via compactação, né? A produção das lavouras, e pelo contrário, quando a gente conduz essa integração lavoura-pecuária, colocando esses 7 pilares, nós vemos o contrário. A gente vê que as lavouras que vêm na sequência de uma pecuária bem conduzida, elas produzem mais, na casa aí dos seus 10, 12, até 20% mais de produtividade na agricultura, quando a pecuária ela é bem conduzida. O que a gente mais percebe assim, na integração lavoura-pecuária, eu sempre brinco, né, nas minhas palestras e eventos que eu participo, a gente se perguntar para vários técnicos, produtores, todo mundo vai falar um benefício da integração lavoura-pecuária, 2, 3 benefícios. E a gente anda por esse Brasil afora e fala assim, não, se tem tantos benefícios, isso deveria estar por todo lado, a gente enxergando sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. E não é o que a gente encontra. Por que isso acontece? Porque a pecuária dentro do negócio LPF, ela não é boa, ela não é um sistema atrativo. Isso faz com que muitos agricultores não se sintam atraídos para colocar a pecuária para dentro do sistema, porque é uma pecuária que entrega pouco resultado. Porque também o resultado é proporcional ao investimento que a gente coloca. A pecuária nos sistemas de LPF, elas têm um investimento baixo, pequeno, tem pouco manejo em cima desse modelo pecuário, e aí entrega pouco resultado, e aí a gente tem dificuldade de expansão. Quando a gente trabalha no sistema ILPF com uma pecuária bem conduzida, bem organizada, aí sim o sistema ele ganha força e a gente consegue tirar grandes benefícios, né, para a agricultura e também para a pecuária, e a fazenda por si só, ela ganhar muito mais dinheiro e ser um sistema muito mais resiliente a tudo que a gente enxerga de intempéries que acontece na agricultura. E como que uma pecuária bem alicerçada por essas 7 colunas aí que você falou, 7 pilares, pode blindar o produtor num momento tão difícil como esse que a gente viveu, principalmente a questão de 1 mês, 2 meses, com a arroba do boi gordo tão lá embaixo? Eu vejo que isso é um pouco de causa e consequência do processo, sabe?
O preço, obviamente, que ele impacta demais no negócio, a gente tem que ficar incomodado, assim, quando os preços caem muito no cenário, ele impacta diretamente, né, no faturamento das propriedades e na capacidade de ter dinheiro, né, isso influencia muito. Quando a gente conhece pouco os processos de dentro de casa, conhece o quanto eu ganho, o preço ele sempre passa a ter uma importância muito maior do que ele deveria ter dentro dos negócios. Então, quanto mais eu conheço o meu sistema, mais eu entendo quanto que é a minha margem de lucro e o quanto esse preço do boi ele impacta dentro do negócio. Mas o que eu mais sinto assim dentro da pecuária, e o preço ele impacta muito, porque as produtividades elas são muito baixas. Como eu falei, é 130 quilos de peso vivo por hectare ano na média Brasil. 130 quilos, se a gente fizer pela arroba do boi, a gente está falando de um faturamento na casa dos R$ 1.000 por hectare ano. Com uma margem de lucro ela é relativamente alta nesses sistemas, porque a gente está falando de sistemas que gastam muito pouco, investem muito pouco, são 30%, 40% de margem de lucro, que é uma margem excelente para qualquer negócio. O problema da pecuária está no faturamento. O faturamento é muito baixo. R$ 1.000, se eu tenho 30% de margem, eu estou falando de R$ 300 por hectare ano, R$ 400 por hectare ano, 40% de margem. Então, o problema, e aí sim o preço ele impacta demais. R$ 300 por hectare ano fatura muito pouco. Então, qualquer mexida no preço, eu tenho um apocalipse, né? Ainda mais nas quedas que a gente teve. Só que a gente conduzindo uma pecuária bem feita, a gente fala de um faturamento muito maior. Em vez de produzir R$ 1.000 por hectare ano, a gente vai a 6.000, 7.000, R$ 12.000 por hectare ano, com uma margem muitas vezes que ela é menor, na casa dos 20%, 25%, mas vai me deixar R$ 3.000, R$ 4.000 de margem de lucro nesse negócio. Então eu estou falando de muito mais dinheiro. Então, a pecuária, para passar por essa fase de discutir preço, precisa melhorar os seus resultados dentro de casa. A gente precisa produzir mais, o pecuarista tem que entender que as tecnologias elas estão aí para ser usadas, é importante que a gente use elas de maneira correta, mas elas impactam demais no negócio. Então, a gente tem que passar essa fase, aumentar a produtividade, usar as tecnologias corretas, e aí sim o preço, ele importa, claro, mas ele deixa de ter essa importância tão grande quanto a gente tem visto agora. Falta ponderar um pouco o mercado, né? Porque se a gente salta de 1.000 para 6.000 quilos de carne por hectare ano, Reais por hectare. reais, tá. Subentende que alguém vai comer essa carne produzida, né? Você mais uma vez esbarra numa limitação de mercado, que aí não é preço, mas é consumo. Como lidar com isso? As duas frentes elas são importantes, né? Os produtores têm que se preocupar em fazer bem o seu dever dentro de casa, é o que eu digo. E depois disso existe um dever fora de casa que tem a ver com a relação de mercados. Óbvio que a gente está passando por uma situação um tanto quanto desafiadora, principalmente que o mercado interno brasileiro ele é muito grande. Hoje a gente está falando de mais ou menos 80% da carne ela fica no mercado interno e 30%, 20% mais ou menos ela é exportada. É isso que a gente vê a relação geral. A gente vive uma queda de receita no Brasil, então isso impacta direto no consumo de carne. Então, as pessoas ganhando menos, comem menos carne, isso tem uma tendência de oferta maior no mercado, isso acontece de tempos em tempos. E, por outro lado, tem uma exportação que também está aí vigente, tem muito mercado para ser aberto, e no Brasil pode atender vários países. A gente tem que fazer um trabalho fora de casa, que é abertura de novos mercados, olhar mercados consumidores aí, que querem uma carne brasileira, e também tem que fazer um pouco do trabalho sanitário, que nós precisamos ajustar algumas regras dentro de casa, mas existe mercado para carne brasileira. O produtor ele tem que fazer muito bem o seu dever dentro de casa, mas e a outra frente é que a gente precisa que mais tenha uma abertura de novos mercados para que a gente possa oferecer essa carne. Tem mercados sedentos pela carne brasileira, o que a gente precisa fazer a gente precisa cobrar para quem faça isso, abra os novos mercados, e aí estão as instituições, representações de classe, até mesmo o governo brasileiro, e o produtor tem que se preocupar em trabalhar dentro de casa, é uma questão de sustentabilidade produtiva e financeira também. Armindo, existe um número de uma consultoria que fala que os 25% dos pecuaristas mais tecnificados respondem por 60%. Né? Nós estamos falando 25 mais tecnificados, é que tem algum nível de tecnificação. Né? O que falta para um conjunto da categoria entender, perceber um conceito como esse que você está apresentando
e, e romper essa barreira da mediocridade? Não, não é uma pergunta muito simples, né? Mas eu puxando um pouco de brasa para o meu assado, o que precisa muito acho que um pouco a pecuária ela só é dessa maneira porque ela aceita muito desaforo. A pecuária, ela, por mais que ela produza pouco, o risco do negócio ele é relativamente baixo. Produza pouco pelo nível de tecnologia que a gente tem empregado no negócio. Então, mas mesmo assim ela se mantém. Dificilmente um pecuarista mesmo produzindo pouco, ele vai quebrar. A gente vê pouco esses casos, né, de pecuaristas que quebram, porque é um negócio relativamente seguro. Por mais que a gente tenha secas mais severas, a pecuária emagrece um pouco, alguns animais acabam morrendo, mas não tem dizima o rebanho. O rebanho segue, depois ele cresce, aumenta, vem anos melhores e a gente segue sempre nessa média, ou nessa parte de baixo, mas não é um negócio de grande risco. Então isso faz com que os produtores muitas vezes não sintam essa necessidade de investir, coisa que a agricultura já sabe. Se o produtor não seguir o protocolo certo ali de variedades, investimentos e tudo, a produtividade vai ser muito baixa, com custo alto, prejuízo na certa e no outro ano ele está fora do mercado. A pecuária não traz isso. Mas por outro lado, a gente vê cada vez mais essa pressão do ponto de vista também ambiental, porque essa pecuária ela precisa melhorar esses índices para que a gente tenha também boas respostas do ponto de vista ambiental, produtivo, uso das áreas, tem tudo isso. Existe uma disputa por espaço para produzir mais alimento. E se a pecuária ocupa muito espaço e sendo improdutiva, tem que se ocupar talvez por outro, vai vir pressão por esse lado. Então eu acredito que isso também vai fazer com que os produtores se mexam para que adotem novas tecnologias. E para fazer uma pecuária bem feita, vocês viram ali, eu coloquei 7 passos, mas eles não são tão simples assim de colocar em prática, principalmente por quem está no dia a dia preocupado em produzir. E o produtor ele tem que entender que ele não vai fazer isso sozinho, né? Ele não vai conseguir colocar tudo isso em prática para ter uma pecuária produtiva de hoje para amanhã. Então ele precisa de auxílio, precisa de apoio, e isso passa muito por técnicos de qualidade que entendam bem esses conceitos, entendam bem a realidade do produtor e possa auxiliar ele a ser conduzido a adotar essas tecnologias. Isso tem que ser feito não de maneira impositiva, mas de maneira propositiva, entendendo exatamente como é que funciona a propriedade dele, o que ele tem, né, de pontos positivos, o que precisa melhorar, e o consultor selecionar os pontos de melhoria mais importantes e começando um trabalho para ele ir alavancando a sua pecuária e adotar as tecnologias de maneira correta, como eu citei o exemplo da IATF, né? Que não é a tecnologia, sim a tecnologia, às vezes, no momento errado, colocado num local errado, numa categoria errada, e isso faz com que ele se desmotive. E a gente adotando as tecnologias certas, com auxílio, o apoio, né, de técnicos que entendam bem esse trabalho, isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que os produtores aumentem, né, essa produtividade da pecuária, que tem tanta resposta, tantos benefícios que pode trazer, tanto dinheiro e riqueza que possam trazer para as famílias e para o Estado em geral, e a gente mudar um pouco esse patamar. Ok, Armindo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço muito pela oportunidade, satisfação enorme poder falar com vocês aqui e levar um pouco dessa mensagem que a gente pode mais com essa nossa pecuária, sem dúvida nenhuma. Valeu, obrigado, um abraço. Eu falei aqui com Armindo Bart Neto, gerente técnico do Serviço de Inteligência em Agronegócios, CIA Brasil. Esse foi mais um DBO Destaca.